Como jejuar? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente pelas pessoas que sempre vêm conversar comigo. E hoje eu quero falar a respeito desse exercício espiritual, que para mim é um dos grandes alicerces para o crescimento do cristão verdadeiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 17 ao versículo 18. Antes de você já encontrar aí, o que eu acho interessante é que no começo deste capítulo, bem, está falando antes sobre oração, ou seja, o jejum, ele tem que vir acompanhado em oração. Por que eu estou falando logo isso de início? Se você não gosta de orar, certamente você não vai conseguir jejuar da maneira correta. Diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quem falou isso aqui foi Jesus para a multidão e para os seus discípulos. O que eu acho interessante é que Jesus diz, quando jejuares, ou seja, Jesus já deixou certo que o cristão verdadeiro deveria ter uma vida de jejum. Jejum sempre foi acompanhado no Antigo Testamento como forma de aproximação de Deus, como forma de purificação, de se aproximar para perto do Senhor. Para que o jejum serve? O jejum serve para nos aproximar de Deus, para abrir os nossos olhos para contemplar milagres, para fortalecer a nossa fé, para nós abrir os nossos olhos para quando nós vamos ler a palavra. Podemos jejuar também quando nós necessitamos de uma cura tanto espiritual ou física, ou por algum propósito. Então, jejum é uma prática que muita gente deveria praticar. Se você não pratica, porque tem muita gente que, infelizmente, costuma dizer, não, eu não preciso jejuar, porque eu não estou precisando de nada, mas jejum é um exercício espiritual. Como que deve ser o jejum? Primeiro, o jejum deve ser feito por um propósito. É claro que você pode acordar e falar, vou jejuar. Mas melhor ainda é se você fizesse com um propósito. Pode ser pela sua vida espiritual, pode ser para que você possa ter mais de Deus, para que você possa, se você trabalha com trabalho de libertação, é aí que você tem que jejuar mesmo. E outra coisa muito importante, definir o horário de começar e o horário de terminar. Muita gente fica aí, até mesmo assim, jejuando o dia inteiro, mas faz um jejum de baixa qualidade. Qual é esse jejum de baixa qualidade? É aqueles que são acompanhados até mesmo de discussões, de briga. Em Isaías, eu separei aqui um versículo muito importante, Isaías 58, diz assim: vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns aos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? Ou seja, quando você está num dia de jejum, não é que você não pode falhar, você pode falhar, mas você tem que fazer de tudo para estar em comunhão com o Espírito Santo e com as outras pessoas. Porque tem gente que faz jejum o dia inteiro, mas vive brigando, vive xingando, vive assistindo coisas que desagradam ao Senhor. Como eu falei no começo do capítulo, que sempre começa com oração. Você sempre tem que ter acompanhado com oração, porque se fazer jejum sem orar e sem ler a palavra, não é jejum. É apenas uma dieta que você está fazendo, uma dieta simples, uma dieta qualquer, que Deus ele não vai receber. Se você trabalha, vamos supor, você está indo de jejum para o seu trabalho, fica na sua mente, orando, sabe? Sempre ligado no teu trabalho, mas ali orando, intercedendo na mente. Ou seja, você tem que ter um horário para começar e um horário para terminar. Vamos supor, você vai acordar 8 horas da manhã e vamos supor, você vai orar, vai jejuar 2 horas. Começa com pouco. Tem muita gente que já quer começar jejuando o dia todo e não aguenta porque você ainda não tem essa estrutura. Então, mais vale o seu pouco para Deus do que o seu muito com baixa qualidade. Então, se for 8 horas, você vai jejuar até meio-dia, de 8 às 10, sempre lendo a palavra, sempre escutando os louvores, porque ali o jejum vai abatendo a sua carne. Porque jejum é quando você abre mão do pão terreno para ter mais do pão celestial.
Então ali você está crucificando a sua carne. O jejum, ele tem poder para mostrar para a gente aonde são as nossas fraquezas, onde estão os nossos defeitos e aonde precisa ser mudado. Por isso que nós devemos jejuar. Pera aí, amor. Calma aí. Exercício, jejum de... Outra coisa muito importante, quando você estiver jejuando, você não precisa ficar falando, eu estou jejuando. Eu tô fazendo jejum hoje. Não, a própria Bíblia diz que quando você jejuar, a própria Bíblia diz aqui, que quando você jejuar, unge a tua cabeça e lava o seu rosto. Ou seja, tem que ser o dia que você está mais feliz. Tem que ser o dia a qual você vai alegrar, você vai estar ali mostrando para as pessoas que você não está jejuando. Por quê? Porque o propósito é Deus ver. É o Deus ver em secreto que você está em jejum. Aí você fala, pastora, mas e quando falamos de humilhação? Aí é outra coisa diferente que eu quero falar sobre também jejum, a segunda parte, que é a parte da humilhação, onde a Bíblia diz que converta o seu riso em planto e tudo mais. Isso aí já é uma parte de outro propósito. Mas também faz parte. Quando você jejuma, se humilhe perante a presença de Deus, para que Cristo possa te levantar, te exaltar. E o jejum que agrada ao Senhor é aquele que é feito com boa vontade, com um propósito certo, nunca querendo barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer jejum para que possa ir. Você pode até fazer um voto ou até mesmo fazer assim um propósito, mas nunca esperando assim, eu vou fazer isso para ter uma barganha com Deus, para que fulano possa morrer. Gente, Deus, ele ouve orações e responde orações com propósito. Por isso, faça jejum. É muito importante. Depois eu vou estar contando aqui algumas experiências que eu já tive com a prática de jejum. Eu posso falar que no meu ministério o que eu mais adoto é a oração, palavra. Mas muito por cento, que eu não preciso falar, mas muito por cento de jejum. Em breve vou estar lançando um livro aí, que é O Preço da Unção. E o jejum, para mim, é uma das práticas, para mim, para o meu ministério, que mais me ajuda a atrair a unção de Deus. É onde a gente desapega das coisas mudando, é onde você se alimenta, é onde que o pão do céu desce sobre você e te dá um sustento espiritual. É onde você adquire autoridade, adquire unção, adquire poder. Muitos cristãos modernos não querem jejuar, porque eles só vê o jejum como uma forma de urgência, quando está tudo indo mal ou quando a doença. Não, Jesus vai estar dizendo, quando jejuar, ou seja, sempre vocês precisam jejuar. Pregador e pregadoras que não jejuam pelo seu ministério nunca vai alcançar um milagre verdadeiro. Sempre vão estar falando mais de si próprio e menos de Deus. Quando jejuamos, a nossa carne é abatida, mas o nome do Senhor é glorificado. Por isso, jejue, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? E não se esqueça de deixar o like, porque você está ajudando no crescimento do nosso canal. E se você também quer que eu fale de outros assuntos, coloque aqui nos comentários, porque eu vou estar adotando isso, tá bom? E se você quer que eu fale sobre propósitos que agradam ao Senhor, eu vou estar te ajudando como fazer propósito, tá bom? Coloque aqui nos comentários que eu quero ler. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.